Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Keila, Emanuele, Gabriela, Natália, todo mundo, assim. A gente vai esperar uns minutinhos o pessoal começar. Boa tarde, Ramon. Mas, enquanto isso, eu acho legal falar alguma coisa com vocês. Primeiro, acho que ainda está em tempo de fazer nossa lista de exercícios. Como eu falei, a gente já está começando com exercício de vestibular. Ainda de uma maneira mais leve, poucos exercícios, assim, bem focado na matéria. Boa tarde, Marilene. Mas que já é algo bem legal, assim. Por ser exercício de vestibular, é que vocês têm que ter menos medo ainda. Porque é a oportunidade de vocês poderem fazer, vocês poderem testar. E isso me leva ao próximo ponto, que tá chegando perto da data dos simulados. As inscrições já estão lá, falta só tá tudo organizadinho. E eu espero muito, de verdade, por favor, que vocês façam o simulado, gente. Eu sei que dá medo, assim, quando eu fazia, dava medo fazer. É natural, né? Porque para muitos também, às vezes, é uma primeira experiência com o simulado ou com fazer as questões com tempo limitado, ter que fazer redação. Não é fácil, mas, querendo ou não, gente, realmente não custa nada, assim, para aqueles que podem fazer, de verdade. A melhor prática que vocês podem ter de exercício vai ser fazendo exercícios do vestibular que vocês estão pensando em fazer, que nesse caso, principalmente o Enem. E o simulado, ele é a maneira de vocês conhecerem aquilo que está dando certo, aquilo que não está dando, principalmente esse simulado que envolve coisas que a gente já viu, né? E para a gente também poder saber, assim, a partir desse simulado, eu vou poder falar, não, beleza, essas questões aqui tiveram mais dificuldade, eu vou trabalhar, eu faço uma aula para poder trabalhar ela com vocês. Então, assim, se tiver qualquer tipo de receio enquanto ao simulado, não tenham de maneira alguma, de verdade, porque justamente fazer questões de vestibular é algo que tem que ficar tão natural que é simplesmente uma questão que, nossa, você tem que aprender errando para você saber justamente, para você ficar esperto naquilo que você mais precisa estudar. Quando eu estava estudando, eu fazia assim, praticamente meu estudo voltou em revisão durante os primeiros meses, depois foi só fazendo questão e, obviamente, revisando aquilo que eu não conseguia fazer. E quando eu não conseguia resolver uma questão, era muito mais proveitoso para mim, na verdade, porque eu percebia que era aquilo que estava me faltando. Quando eu resolvi uma questão, eu passava, eu nem lembrava dela depois. Mas quando você trava em alguma coisa, você vai lembrar daquilo para sempre. Se aquilo pode ser uma questão muito difícil, se ela cair de novo, qualquer coisa parecida, você já sabe como resolver, porque você ficou frustrado por não conseguir resolver. Então, eu recomendo muito que vocês façam simulado. Não precisa ter medo. A nota de vocês não é feita para vocês se julgarem ou para qualquer pessoa julgar vocês. É feita para a gente aprender. Vocês vão ter várias oportunidades, mas cada oportunidade vale muito a pena, de verdade. Porque metade do Enem é isso que a gente está aprendendo aqui. Metade é o conteúdo, a gente passando, as aulas que vocês estão tendo. Mas outra metade é a preparação para fazer essa prova, que muitos talvez nunca tenham feito uma prova desse tipo.
é a preparação com o tempo, você prepara para você saber fazer uma redação, para você misturar as áreas, para você não se cansar, porque a gente já viu que exercício de Enem tem muita pegadinha, e a gente só tem essa preparação fazendo exercício regularmente, como se não fosse nada, fosse simplesmente que nem qualquer tipo de resumo de estudo, e principalmente com esse tipo de simulado, certo? Boa tarde para todo mundo que entrou. Boa tarde, Lucas, Carmen, Júlia, Igor. Alguém tem alguma coisa Ô, para Lu, falar? Pode eu falar. tenho, Lucas. Deixa eu te falar. Ontem que eu recebi, que foi meu genro que foi buscar as apostilas que foi doada para a gente, Uhum. e tem muita coisa boa. Ontem que eu recebi, né? Então tem coisa demais. E você é o primeiro professor que eu estou falando isso. Tem como você, assim, a matéria que você dá para a gente, falar assim, vai na página tal da apostila? Porque para a gente que está com a apostila, ela é muito boa, e vocês indicando, fica bem mais fácil do que são oito cadernos imensos. Sim, sim, é muita coisa, realmente. É muita coisa. E vocês indicando, fica bem mais Uhum. fácil para a gente. Eu Porque tenho tem os acesso, exercícios, tem. pelo que eu vi, tem os exercícios, mas vocês falando, gente, essa matéria está no exercício tal, eu acho que fica bem melhor para a gente. Concordo com você, assim, eu tenho acesso a uma edição, acho que um pouco anterior dela, e aí o problema de edições anteriores é que os exercícios realmente eles mudam, se eu falar que o exercício é tal, ele vai ser diferente, mas a gente, nós professores, vamos ter acesso ainda um pouco mais para frente, porque o pessoal do pedagógico vai ter que escanear todas essas matérias. Eu vou dar uma olhada, assim, vou ver se eu pelo menos encontro provisoriamente a edição que vocês têm, que acho que é a mais recente. Assim, o conteúdo é realmente muito bom, gente. Por isso que eu parei de fazer atividade de fixação, porque de fixação que vocês vão ter lá já é excelente, assim, é feito por realmente uma equipe muito boa. Se quiser, eu te passo o sumário da apostila. Fechou. Porque, assim, pra gente vai ser muito bom quando a gente tiver esse acesso, porque a gente fala, realmente, beleza, essa página faz tal exercício, que a gente já vai falar, esse exercício vai ser legal, porque vai treinar tal coisa da matéria. Então, assim, a gente ainda não tem esse acesso exatamente de qual edição e essa versão escaneada que o pessoal vai estar fazendo. Mas, por enquanto, como você viu, é muito boa, é um pouco difícil de procurar de tanta coisa, mas se você conseguir achar a matéria que vocês estão estudando, vai ser muito bom, porque vocês vão. Todos os exercícios lá vão ser úteis para você de alguma maneira. Obviamente, eles não vão ser exercícios exatamente como vestibular, mas vão preparar vocês para fazer isso. E aí vocês vão poder dar uma olhada, já vão conhecer aquele conteúdo, então vocês vão conseguir ler ele muito rápido. Às vezes vocês vão ver alguma coisa que a gente não passa aqui, que às vezes é muito específico, ou um aprofundamento, que também vai ser útil para vocês. Está lá, vocês encontraram, é por um motivo. Então, pode ser útil, pode ser uma coisa a mais para vocês trazerem para cá. Então, assim que eu conseguir, ou que eu tiver mais informações sobre essa apostila que vocês tiverem, eu vou até tentando passar para vocês. Mas enquanto isso, eu ainda recomendo que vocês tenham uma olhada, mesmo que por curiosidade, sei lá, um tempo livre, dá uma folhada em uma matéria, você, sabe, talvez uma matéria que vocês nem aprenderam ainda, para você já ter uma ideia, assim, se interessar, falar, pô, isso aqui vai ser legal quando eu aprender, que eu acho que vai ser muito proveitoso para vocês. Fiz 4 exercícios hoje baseado nelas. Excelente, de verdade. É muito bom esse tipo de exercício para a gente fixar, de verdade. Mais algum comentário, gente, antes da gente começar? Boa tarde, Rúbia, boa tarde. Então, hoje a gente vai dar uma olhada em regra de três, né? Regra de três, muitos já devem conhecer, porque até mesmo por ser tão famoso, porque é a desculpa que todo mundo usa para resolver qualquer questão de matemática, de física, de química, porque a regra de três realmente se aplica a muita coisa e às vezes o pessoal força um pouquinho para aplicar em mais coisa ainda. Mas qual que é a ideia? Eu passei para vocês o vídeo semana passada das grandezas proporcionais. As grandezas proporcionais é um assunto muito útil para a regra de três, porque justamente trabalha com isso. E exatamente, a regra de três trabalha com proporções. A gente está vendo essa parte, a gente está fechando, acho que inclusive hoje fecha mais uma etapa do nosso curso aqui, né? A gente já fechou uma parte com os polinômios, com
polinômio de primeiro e segundo grau, todas as operações básicas, e agora a gente trabalhando com proporção. A gente começou com porcentagem, aí teve matemática financeira, que é uma porcentagem um pouquinho elevado, aí vocês viram grandezas proporcionais, e a gente vai trabalhar agora a regra de 3, que é muito útil sempre que você está relacionando proporções, seja diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Eu vou apresentar aqui para vocês, aqui a janela, apresentar o slide. Aqui. Foi. Vou esperar aí. Mas, basicamente, sempre que vocês vão poder relacionar algum tipo de grandeza, a regra de 3 vai ser muito útil. Então, aqui, apresentando. O que é a regra de 3? É um assunto, exatamente, que nem porcentagem? Não. É um método de resolução. Que nem Bhaskara é um método de resolução para equação de segundo grau, a regra de 3 é um método de resolução quando você está trabalhando com grandezas proporcionais. Por isso que é muito útil em física, você trabalha com distâncias, em química, principalmente quando você trabalha com proporções, com mol, com equações, com experimentos, trabalha muito com a questão de proporção, justamente. E aí, com isso, você consegue trabalhar com a regra de 3, que é basicamente uma extensão assim da lógica que a gente formaliza para a gente conseguir resolver mais rápido, às vezes a gente pular algumas etapas do raciocínio. Então, você trabalhando com grandezas proporcionais e você não conhece um desses fatores. Como assim? Esse exemplo aqui. Se você, vamos pensar, caminhar 2 horas, você anda 10 quilômetros. Se você caminhar 4 horas, quantos quilômetros você anda? De cabeça, a gente já tem uma ideia. Pô, se eu caminhar o dobro, eu ando o dobro. Então, se eu caminhei 2 horas, andei 10 quilômetros. Se eu caminhar 4, eu ando 20. Tudo bem. Mas se a gente estiver trabalhando com, por exemplo, em química, a gente está trabalhando com números muito quebrados, às vezes com números muito grandes, pode confundir a gente se a gente ficar só pela lógica. Então, a gente formaliza um pouquinho. E se a grandeza for inversamente proporcional, a gente tem que sempre pensar nesses casos. E aí a gente começa com a regra de 3 simples. A gente conhece 3 valores e um a gente não conhece. Que é esse mesmo caso que a gente está trabalhando aqui. Então, vamos tentar passo a passo. Primeira coisa que a gente se pergunta é: as grandezas são diretamente ou indiretamente proporcionais? Como assim? Eu olho aqui. Se eu aumento o número de horas que eu caminho, a distância que eu percorri aumenta também ou ela diminui? Ela aumenta. Se eu caminho mais, eu percorro uma distância maior. Então, elas são diretamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro aumenta. Quando o tempo aumenta, a distância aumenta. Se eu caminhar um dia inteiro, eu caminho mais longe do que se eu caminhar só 1 hora. Boa tarde, Márcia. Aqui. Se eu caminhar 4 horas, eu caminho o dobro do se eu caminhar 2 horas. Diretamente proporcional, elas andam na mesma direção. Então, a gente também pode fazer isso usando essas setinhas, como vocês viram, acho que na aula de grandezas proporcionais, que é uma maneira de a gente visualizar, a gente mostrar para onde uma grandeza está indo e para onde está indo a outra grandeza. Então, isso aqui está aumentando nessa direção, essa também está indo na mesma direção, diretamente proporcionais. Então, como é que a gente descobre o valor de x? Beleza, como é que a gente formaliza isso daqui? A gente monta a proporção. Basicamente, a proporção entre as horas é a mesma que entre as distâncias. São grandezas diretamente proporcionais, não é à toa. Então, se eu dividir 2 sobre 4, 2 horas sobre 4 horas, é a mesma coisa que eu dividir 10 quilômetros por x quilômetros. Como assim? A gente vê aqui. A proporção entre as horas, ou seja, 2 sobre 4, 2 sobre 4, é a mesma coisa que a proporção entre as distâncias, 10 sobre x, porque elas são diretamente proporcionais. E aí, eu resolvo isso daqui com a própria álgebra. 2 sobre 4, eu passo para um lado para o outro, eu resolvo, eu chego que x é igual a 20. E aí, outra maneira que a gente usa para resolver isso daqui, sem montar assim as proporções diretamente, o que na verdade eu recomendo também você montar, porque vai funcionar para todos os casos que você tiver, é você fazer essa multiplicação cruzada.
que é característica que a gente aprende quando a gente já está craque na regra de 3, a gente simplesmente multiplica cruzado. Por quê? Porque primeiro a gente montou nossa proporção, deixa eu colocar aqui o apontador. Primeiro a gente montou nossa proporção, 2 sobre 4 é igual a 10 sobre x. Beleza. Quando a gente resolve na álgebra, vai ficar 2 vezes x igual a 10 vezes 4. 4 vai para cá multiplicando, x vai para cá multiplicando. 2 vezes x é igual a 10 vezes 4. Que é a mesma coisa de fazer essa multiplicação cruzada, que normalmente é o que a gente lembra da regra de 3, é só multiplicar cruzado. Mas de onde que vem isso? Vem porque você estabeleceu uma proporção. Pegou hora e colocou em proporção com as horas, quilômetros com quilômetros. Você resolvendo isso daqui, seja dessa maneira ou seja dessa, você chega aqui, 2 vezes x é igual a 10 vezes 4. X é igual a 20. Beleza? Se tiver qualquer dúvida, pode me interromper, pessoal. E aí vamos para um outro exemplo para ver se a gente entendeu realmente. Aqui, nesse caso, a gente está... são quilômetros por hora, e você já deve ter visto isso. Quilômetros por hora é uma medida de velocidade. É uma velocidade que você tem, quantos quilômetros você consegue percorrer em uma hora. Se eu estou a 60 km por hora, dirigindo 60 km por hora, eu percorro um caminho, eu vou de uma cidade a outra em 2 horas. E se eu estiver a 120 km por hora? Quanto tempo eu percorro? Primeira coisa que a gente faz sempre é perguntar: as grandezas são diretamente ou indiretamente proporcionais? Se eu aumento a minha velocidade, o tempo da minha viagem é maior ou menor? Eu percorro essa distância fixa em mais ou menos tempo? Em menos tempo. E se eu demoro 2 horas para fazer em 60 km por hora, se eu tiver com o dobro de velocidade, eu vou mais rápido. Se eu correr, eu chego mais rápido do que se eu andar. Então, nesse caso, se a minha velocidade aumenta aqui para baixo, se a minha setinha está apontando para baixo, a das horas vai estar na outra direção. Elas caminham em direções inversas. Quando minha velocidade aumenta, meu período de tempo, o tempo da viagem diminui. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Quando a velocidade aumenta, o tempo diminui. E aí, primeiro passo a gente fez aqui. A gente montou, descobriu, beleza, fez a setinha, são inversamente proporcionais. Como é que a gente descobre o valor de x? A gente monta a proporção da mesma forma. Só que nesse caso, antes aqui, deixa eu voltar aqui, era diretamente proporcional, certo? Quando a gente montou a proporção entre as horas, colocou diretamente 2 sobre 4 é igual a 10 sobre x. Da mesma forma que nossa tabela estava aqui, a gente só colocou aqui o sinal de divisão. 2 sobre 4 é igual a 10 sobre x. Só que nesse caso, nossas grandezas não são diretamente, são inversamente proporcionais. E a gente, quando vai montar a proporção, a gente tem que inverter. Nossa proporção é inversa. Então, a proporção entre as velocidades, ou seja, 60 km dividido por 120 km, é o inverso da proporção entre as horas. Como assim? Aqui a gente tem 60 sobre 120 é igual x sobre 2. Então, o que estava em cima aqui dividiu pelo de baixo. Mas como a gente está fazendo o inverso, a gente tem que trocar do outro lado. Em vez de ser 2 sobre x, fazer diretamente como a gente está fazendo antes, agora a gente inverte essa divisão. Então, aqui é o de cima sobre o de baixo, e aqui é o de baixo sobre o de cima, porque é inversamente proporcional. A gente pode pensar também, se a gente declarou que é inversamente proporcional, a gente pode fazer, em vez da multiplicação cruzada, a gente faz a multiplicação reta. Mas eu não recomendo tanto porque fica difícil de declarar. Um caso é cruzado, no outro caso é direto. Então, como que a gente faz? Primeiro, a gente vê aqui que na álgebra, se você montou essa proporção, descobriu isso aqui é inversamente proporcional, você vai resolver, vai ser tranquilo para você. Você vai chegar, passar um para o lado e para o outro. 60 vezes 2 é igual a 120 vezes x. Então, x é igual a 1. Mas você pode também fazer dessa maneira e inverter aqui na sua tabela. Ao invés de você fazer a multiplicação aqui direta e você confundir um pouco, você falou, beleza, é inversamente proporcional, você inverte um dos lados. Nesse caso, 60 km estava em cima, foi parar embaixo. 120 estava embaixo, foi parar em cima. Por quê?
Porque se era inversamente proporcional e eu inverti um dos lados, agora está diretamente proporcional. E isso significa que eu consigo fazer a multiplicação cruzada, que nem eu aprendi antes. Então, se você está na sua tabela, você inverte, aí você consegue fazer 120 vezes x é igual a 2 vezes 60. Aí você consegue fazer essa multiplicação em x, que nem a gente fez de novo. Então, um resumão, assim, antes de qualquer outra dúvida, dos passos que a gente tem que fazer. A gente primeiro tem que montar a tabela com as informações. Que a gente faz, a primeira coisa que a gente faz é isso aqui, 60 km, 2 horas, 120x. Eu recomendo deixar dessa maneira mesmo, assim, coloca um do lado do outro, assim, e embaixo pode deixar o x dessa maneira. Depois, você estabelece, isso aqui é diretamente ou inversamente proporcional. Faz a setinha, indo para um lado ou para o outro. Essa setinha aqui. E aí você monta a proporção. Você monta a proporção. Se ela for diretamente proporcional, você pode fazer a multiplicação cruzada, igualando os termos. Então, nesse caso aqui, deixa eu pegar aqui atrás, isso. Eu posso simplesmente fazer 2 horas vezes x é igual 10 km vezes 4 horas. Beleza. Mas se for inversamente proporcional, eu posso inverter antes de fazer essa multiplicação. Eu inverto um dos lados. Podia ter invertido esse daqui e mantido 60 e 120? Podia. A minha pensa como se fosse uma linhazinha, ela realmente ia cruzar. Mas nesse caso eu preferi inverter 60 e 120. Porque são justamente o que eu conheço. Então você ou inverte antes de fazer essa multiplicação cruzada, ou você faz a multiplicação linear. Tudo bem, mas e se for difícil para decorar, e se der branco, isso aqui é inversamente proporcional, se eu estiver com dúvida ou com receio de inverter e acaba me complicando, como é que eu faço? Decidiu se é inversamente ou diretamente proporcional, faz o teste, cria a situação na cabeça, se ele fosse correndo, ele ia mais rápido do que andando, beleza. É inversamente ou diretamente proporcional? Tranquilo. Monta essa proporção. Por isso que eu fiz aqui do lado. É mais fácil fazer a multiplicação direta? É mais fácil. É mais fácil se você vê que é inversamente você inverter? É mais fácil. Mas tem outro método que é garantido, que é monta a proporção. Aqui, nesse caso aqui, é diretamente proporcional? Eu monto a proporção direta. 2 sobre 4 é igual a 10 sobre x. Você vai ter uma conta fácil para resolver, que é uma conta simplesmente passar para cada um dos lados, você vai ter o mesmo resultado de antes, mas você vai ter certeza que você vai estar no caminho certo. É inversamente proporcional? Monta a proporção. Uma é o inverso da outra. Então, se a proporção entre de cima para baixo é igual ao inverso dessa outra proporção. Então, 60 dividido por 120 é igual a x dividido por 2. Então, se você montar essa proporção, não vai ter erro. Mas pode ser que tome um pouco mais de tempo, você pode se complicar um pouco mais. Então, basicamente, a questão da regra de 3 simples é você decidir se é inversamente ou diretamente proporcional, que é super importante, e aí você escolhe o método que é mais fácil para você resolver. Se é só multiplicando direto, às vezes até nem pensando direito nisso, ou se você prefere montar a proporção, ver o passo a passo na sua frente e ter certeza do que está fazendo. Alguma dúvida, pessoal, na questão da regra de 3 simples, algum dos exemplos? Se não, vamos ver a regra de 3 composta. A ideia é a mesma. O passo a passo é muito parecido também. A gente vai continuar representando, mantendo a proporção e até escrevendo ela aqui para ajudar a gente. E tem questão direta e questão inversa. O que muda então para ela ser composta? A gente tem mais de 2 grandezas proporcionais. Como assim? Nesse caso, a gente tem 2 grandezas proporcionais. A gente tem velocidade e a gente tem distância. Velocidade, quilômetros por hora, e distância em horas. 2 grandezas proporcionais. Aqui a gente vai ter mais que isso. E aí já vamos começar com um exemplo grandão assim aparecendo na nossa cabeça. Como é que a gente vai fazer para conseguir resolver se isso aqui fosse um exercício do Enem com esse texto gigante? Vamos primeiro ler qual que é a pergunta que estão fazendo para a gente. Então, a primeira coisa que eu faço, eu pulo aqui e vou para a última linha, que é onde está a pergunta, que a minha resposta vai estar perguntando. Então, a pergunta é: qual deve ser a nova jornada de trabalho diária dos funcionários para que a empresa consiga atender a demanda? O que eu consigo saber com isso? Eu não li a questão ainda,
mas eu sei que vai ser importante para mim jornada de trabalho, ou seja, horas por dia, funcionários e uma demanda da empresa. Eu sei que vão ter 3 coisas que vão ser importantes para mim. Quanto tempo o pessoal vai estar trabalhando, quantas pessoas vão estar trabalhando, né? Os funcionários, e a gente tem uma empresa com uma demanda, ou seja, alguma produção. Então, eu volto para minha questão e agora eu leio ela se eu não conseguir resolver direto só com essa pergunta. Uma confecção possuía 36 funcionários. Eu já podia anotar isso, 36 funcionários. Alcançando a produtividade de 5.400 camisetas por dia, com uma jornada de trabalho de 6 horas. Ou seja, 36 pessoas trabalhando 6 horas por dia faziam 5.400 camisetas. Aí chega o problema. Entretanto, com o lançamento da nova coleção e de uma nova campanha de marketing, o número de encomendas cresceu de forma acentuada, aumentando a demanda diária para 21.600 camisetas. Buscando atender essa nova demanda, a empresa aumentou o quadro de funcionários para 96. Ainda assim, a carga horária precisa ser ajustada. E aí vem essa pergunta, qual que é essa carga horária? Beleza, como é que a gente vai fazer para resolver? Você pode, na sua prova, você pode circular, marcar, escrever de novo no campo de resolução para você manter essas informações fora para você. Todas as informações, principalmente numéricas, que são importantes para você resolver. Isso aqui é muito útil para matemática, vai ser muito útil para física, sempre que você tiver alguma fórmula para aplicar, algum procedimento que nem regra de 3, é importante. Circula tudo que pode ser difícil, que pode estar se atrapalhando, que pode entrar no meio do caminho. Então, aqui, eu sei que me importa quantos são os funcionários, qual a minha produção e quais são as horas. Então, eu marquei tudo. Primeiro, eu tenho 36 funcionários, 5.400 camisetas e 6 horas. Depois, eu tenho 21.600 camisetas, 96 funcionários e a carga de horas eu não conheço. Então, eu já sei que a minha carga de horas, além de ser minha pergunta, é o meu X da questão. E eu monto uma tabela. Isso aqui eu poderia fazer uma tabela mesmo, bonitinha, colocando aqui as grades, colocando a linha aqui, deixa eu colocar a caneta laser. Podia colocar aqui as grades bonitinhas. Eu não preciso fazer isso, eu posso simplesmente manter, escrever minhas informações, mas eu mantive uma debaixo da outra as informações que são do mesmo tipo. Então eu sei que aqui eu tinha 36 funcionários, 5.400 camisetas, 6 horas. 96 funcionários, 21.600 camisetas, X. Então eu peguei todo esse texto gigante, que depois de, sei lá, 3 horas, 4 horas de prova, vou estar super cansado. Minha informação é, ao invés de eu ficar trabalhando com esse texto gigante, eu pegar e traduzir ele para isso daqui. Simplesmente 6 palavrinhas bonitinhas, só para eu resolver. E é que eu já sei exatamente o que eu tenho que resolver. A única coisa que está me faltando, quantas horas esse pessoal vai estar trabalhando. Então, a primeira coisa que eu fiz, montei minha tabela. Depois, eu estabeleci como é que essa proporção está andando. Então, primeiro, eu vou estabelecer como base minhas horas. Aqui, eu sei que eu vou pensar, se minhas horas aumentam, eu vou trabalhar de 1 a 1. Então, se eu aumentar o número de horas trabalhadas, mantendo funcionários iguais, eu produzo mais ou menos camisetas? Eu produzo mais camisetas. Se uma pessoa trabalha 1 hora, ela produz tanto. Se ela trabalha 2, 3, 24 horas, vai produzir mais. É claro para mim. Então, eu sei que se eu aumento o número de horas, eu aumento o número de camisetas. Então, eu vou de 6 horas aqui, eu vou estar aumentando, ou seja, está caminhando na mesma direção. Se eu aumentar o número de horas, aumenta as camisetas. E para pensar nisso, eu penso passo a passo. Por isso, eu simplesmente ignorei os funcionários. Nem pensei que está aumentando, diminuindo. Eu peguei e botei. O funcionário está constante. Eu olhei como se fosse uma regra de 3 normal. Tapei aqui na minha visão. Então, olhei. Se eu aumentar a quantidade de horas que eu estou trabalhando, eu aumento o número de camisetas. Elas vão na mesma direção. E agora eu olho para funcionários. Esquece camisetas, olha só para funcionários e para horas. Se eu aumentar o número de horas que eu estou trabalhando, eu preciso da mesma quantidade de funcionários para produzir o mesmo tanto. Ou seja, se a gente tivesse nesse primeiro caso, eu tinha que produzir 5.400 camisetas. Se cada funcionário trabalhasse mais, eu ia precisar de tanto funcionário assim? Ou seja, se eu tivesse menos funcionários, eu ia conseguir produzir o mesmo tanto
com mais horas de trabalho. Ou seja, se fossem 20 pessoas trabalhando 12 horas, vou pensar em até no caso exato, se fossem 18 funcionários trabalhando 12 horas, ou seja, eu aumentei o número de horas, eu dobrei o número de horas, e eu diminuí pela metade o número de funcionários, eu vou manter a mesma produção, porque eu aumentei de um lado, diminui do outro. Com isso, a gente já vê que são inversamente proporcionais. Se eu aumentar a quantidade de funcionários, eu vou precisar trabalhar menos horas para eu conseguir a mesma produção. Se eu aumentar o número de horas, vou precisar de menos funcionários. Eu posso diminuir. Só que no nosso caso, a gente aumentou funcionários e aumentou a produção. Então a gente tem que olhar o que está acontecendo. Mas o importante está aqui. A gente pegou todo aquele texto, a gente transformou ele em uma tabela, a gente olhou caso a caso, partindo da informação que a gente não conhece, obviamente, que é o que está importando para a gente aqui. A gente viu que, beleza, camisetas, produção é diretamente proporcional. Funcionário é inversamente proporcional. E agora a gente pode estabelecer nossa proporção normalmente. Aqui não tem muita multiplicação cruzada, porque são 3 termos. Por isso até é útil a gente estabelecer a proporção, a gente fazer o uso da proporção na regra de 3 simples, porque aqui é difícil, sabe? Vai fazer multiplicação cruzada com 3 termos? Não dá para fazer. Então a gente faz com proporção. Então, a proporção entre horas vai ser igual à proporção entre camisetas vezes, só que aqui porque camisetas de direto. Os funcionários são inversamente, então, vezes o inverso dos funcionários. Como assim? Vamos ver de novo. A proporção entre as horas é igual à proporção entre as camisetas, diretamente proporcional, vezes o inverso da proporção entre os funcionários. Então, eu faço a minha proporção normal e eu igualo a multiplicação das outras proporções. Só que eu tenho que ficar atento se é inverso ou diretamente proporcional. E não tem erro. Se é inversamente proporcional, eu inverto. Não tem erro. Então, nesse caso, 6 sobre x, minha proporção entre horas, é igual 5.400 sobre 21.600, proporção entre camisetas, vezes aqui 96 sobre 36. Detalhe, por quê? 96 é o que está embaixo. Então, eu inverto e faço a divisão. E aí você... Tem como você repetir? Tem sim. As meninas estão com dúvidas. Sem problema. Em qual No parte? quadro de funcionários são inversamente. Isso aqui. Até voltar aqui. As horas, a gente parte das horas. A gente olha, beleza, se eu aumentar minhas horas ou diminuir minhas horas, como isso está afetando os outros termos, nas outras grandezas. Então, eu olho caso a caso. Vou até pegar aqui, que é mais fácil, talvez seja mais fácil para a gente. Deixa eu pegar aqui numa fórmula que eu vou cobrir aquilo que eu não estiver usando no momento. Deixa eu pegar aqui. Ótimo. Eu olho caso a caso. Primeira coisa que eu olho é, se eu aumentar minhas horas e eu tiver que produzir, eu manter meus funcionários, sei lá, não tô nem considerando funcionários. Se eu aumentar as horas que as pessoas estão trabalhando, eu vou produzir mais ou menos camisetas. E aí você pensa, beleza. O pessoal está trabalhando, sei lá, 6 horas. Se trabalhar o dobro, você vai produzir mais, querendo ou não. Então, quando aumentam as horas, aumenta a produção. É diretamente proporcional. Beleza, eu estabeleci isso daqui. Agora eu olho para os funcionários. Eu ignoro a camiseta, eu posso tampar ela aqui, beleza? Eu olho de 2 em 2 só. Então, primeiro eu olho, se eu aumentar a quantidade de horas, eu vou precisar de mais ou de menos funcionários para produzir o mesmo tanto. Se o pessoal trabalhar o dobro, eu vou precisar de mais ou de menos funcionários. Ou melhor, se eu diminuir a quantidade de horas, sei lá, apareceu uma lei e falou agora só pode trabalhar 4 horas por dia. Eu vou precisar contratar mais gente ou demitir gente para produzir o mesmo tanto. Eu vou precisar, se eu tiver diminuído as horas, eu vou precisar aumentar pessoal para chegar na mesma produção. Se eu tiver, nesse caso, aumentando minhas horas, eu preciso de menos gente. Então, elas caminham em direção opostas, são inversamente proporcionais. Se eu aumentar as horas, eu diminuo a quantidade de funcionários necessários. Lembrando, aqui eu literalmente tampei a quantidade de camisetas. Eu olhei como se eu estivesse produzindo o mesmo tanto. Minha fábrica não mudou. Então, se eu aumentar a quantidade de horas que o pessoal está trabalhando,
vai precisar de menos gente. E no outro caso, eu olhei, beleza, se eu aumentar a quantidade de horas, eu vou produzir mais ou menos camisetas. E assim eu estabeleci a proporção entre elas. E aí eu fiz da maneira literal aqui, dessa mesma maneira que eu fiz com vocês. Olha de 2 em 2, olha como base sempre aquilo que você não conhece, aquele X ali. E aí você coloca essa setinha para você nunca esquecer. Coloca a setinha do lado, aí você tem toda a proporção que você faz. Na regra de 3, a gente iguala a proporção que a gente não conhece com aquela que a gente conhece. Então, nesse caso, aqui, antes, deixa eu apresentar aqui isso. Vou pegar a canetinha aqui. Antes, a gente igualava. Se a gente, por exemplo, se tivesse tampado o funcionário, se é 6 sobre x é igual a... Vou até fazer aqui. Melhor mesmo aqui. Aqui. Se eu tampasse funcionários, simplesmente tampasse aqui. Beleza. Eu faria se fosse uma regra de 3 simples, só com 2 grandezas. Aqui. Isso. Uma regra de 3 simples, eu igualo a proporção que eu tenho com a outra proporção fazendo alteração. Se ela for inversamente, beleza. Mas nesse caso, diretamente proporcional, então seria 6x, 6 sobre x, é igual a 5.400 sobre 21.600. Faça a proporção normal. Isso aqui é a regra de 3 simples. Olhei a proporção, montei ela ali, resolveria ela. Se eu estivesse olhando para o outro lado agora, tampasse a camiseta e olhasse só para funcionários. A situação seria também parecida que a gente já viu. Regra de 3, inversa. Inversamente proporcional. Monto minha proporção, igualo ela a outra proporção, só que agora invertida, que é inversamente proporcional. Beleza. Só que se eu estiver trabalhando com mais, podia ser, aqui nesse caso, a gente falando de 3 grandezas, podiam ser 4, 5 mil. Se eu estivesse falando com isso, eu multiplico essas proporções. Vocês vão ver até um pouco disso, se não tiverem visto já, em probabilidade, a ideia de você multiplicar esses casos, assim, quando tem muitos fatores atrapalhando você, você vai multiplicando eles, porque você vai compondo meio que uma ideia. Aqui, a ideia é muito parecida. Ô, Lu, Pode falar. queria saber assim, se tiver acima de 3 grandezas, é sempre bom relacionar com a grandeza que tem um X, é assim? Sim, sempre. Porque aí a ideia vai Sempre ser a de duas mesma. em duas. Sim, vai de 2 em 2, e aí depois você vai montar dessa mesma maneira, aí só que você vai fazer só alteração, se for inversamente ou se for diretamente proporcional. Mas a multiplicação vai ficar a mesma, só vai ter mais termos no final. Vai ser só uma conta maior, mas vai ser com a mesma facilidade que essa daqui. Então, beleza. E aqui, então, justamente, quando você está trabalhando com mais grandezas, você isola de um lado a grandeza que você não conhece, 6 sobre x, aqui, e do outro lado, existe a multiplicação entre as grandezas que você conhece nesse caso. Porque justamente a composição delas, a multiplicação delas, que vai estar montando a outra proporção. Como assim? Nesse nosso caso, a gente tem 6 sobre x, proporção entre horas, é igual 5.400 dividido por 21.600, ou seja, proporção entre as camisetas, a proporção entre horas é igual à proporção entre as camisetas. Detalhe aqui, ela está diretamente proporcional, não precisei mudar nada. O de cima dividindo pelo de baixo. Deixa eu permitir entrar. O de cima dividindo pelo de baixo. E é isso aqui multiplicado pela proporção inversa entre os funcionários. Por quê? Porque antes de fazer essa proporção, antes de montar minha conta, eu olhei para minha tabela, eu olhei os casos e falei, beleza, isso aqui é inverso, isso aqui é diretamente proporcional. Eu precisei fazer essa análise antes de eu começar a minha conta. Porque aí depois, se você passou dessa fase da análise, se você passou dessa parte que é mais raciocínio lógico, realmente, que pode pegar um pouco, você pode, às vezes, principalmente se você estiver cansado na prova, aqui é literalmente aplicar um método. Você só vai colocar a proporção, multiplicar de um lado e resolver a conta. Aqui não tem erro. Aqui é resolver uma conta. Aqui pode ser complicado, porque aqui você pode se confundir. E se confundir é sempre algo que a gente tem que ficar evitando, porque realmente é muito fácil se confundir em uma prova com um texto grande desse jeito, com várias questões que tem pegadinha, com muita questão de geometria, por exemplo, que você envolve abstrair. Então, é natural
que esse raciocínio seja o que mais pega. Mas é importante a gente estar estabelecido nele, porque depois, vocês viram, é só fazer a conta. Então, nesse caso aqui, eu tenho 6 sobre x, vou pegar aqui caneta laser, 6 sobre x é igual a 5.400 dividido por 21.600 vezes 96 sobre 36. 96 sobre 36. Lembra, por que não é 36 sobre 96? Por que eu não estou fazendo na mesma direção? Porque é inverso. Aí eu só mudo nesse caso. Ah, e se camiseta também fosse inversamente proporcional? Inverti ela também. Não tem problema. Ou eu invertia só do lado de cá, né? Porque seria simplesmente questão de matemática. Mas eu posso fazer, se fossem todas proporcionais, diretamente proporcionais, minha conta ia estar normal. 6 sobre x ia ser igual a esse termo, só que aqui seria o termo normal, 36 sobre 96. E aí, fazendo toda a conta, que eu não vou expor exatamente aqui, né? Você chega aqui, é simplesmente 6 sobre x é igual a 2/3, resolvendo x é igual a 9 horas. Toda essa conta gigante, com um número tipo 21.600, para chegar em x é igual a 9. Então você vê, você consegue ver que, beleza, para produzir esse tanto, mesmo aumentando meus funcionários, eu vou precisar que todo mundo trabalhe mais. E aí, pode ser que, depende do que a questão estiver te cobrando. Nesse caso, a questão está te cobrando quantas horas o pessoal vai ter que trabalhar. 9 horas. Tranquilo. Tem uma dúvida no chat. Tem uma dúvida no chat? Porque os... Peraí, deixa eu ver como repetir a cronológica disso. Pode simplificar tudo por 6? Pode. Você fala no sentido de... Deixa eu pegar aqui. Se eu pegar todos esses termos... Deixa eu ver aqui. Fazer aqui, aumentar... Se você pegar todos esses termos e dividir por 6, nesse caso que a gente fala em simplificar por 6, você pode fazer isso. Só que você tem que fazer isso em toda a sua conta. Ou seja, vou pegar aqui, dividir isso daqui. Tem que fazer tanto aqui, tanto do lado de cá, quanto você tem que fazer do lado de cá. Nesse caso, com a multiplicação, só precisa fazer em um termo, né? Deixa eu pegar aqui. Multiplicação. Isso. Eu posso pegar. E aqui, 16. E eu passo isso aqui para cá. Eu posso fazer isso aqui também. Aí você pode até, a sua conta pode simplificar, né? Que aí, beleza, você pode fazer isso. Mas toda alteração que você fizer de um lado, você tem que fazer para o outro. Nesse caso, os termos eles estão multiplicando, aí eu só passo aqui um denominador. Se fossem vários termos, tem que dividir tudo por 6. Você pode fazer isso com qualquer tipo de operação que for facilitar a sua conta. Nesse caso, podia ser dividir por 6. Se em algum momento você precisar multiplicar, inverter sinal, não tem problema se fazer nenhuma alteração, contanto que você faça dos dois lados da sua operação. Então, se você dividir de um lado, divide do outro em todos os termos. Se você adicionar, sei lá, mais 6 aqui, eu adiciono mais 6 do outro lado também. Porque o importante é manter essa igualdade. Então, para ser igual, tudo que eu mudar em um lado, tem que mudar no outro. Mas não tem problema simplificar por 6 nesse momento. Aqui. Da mesma forma que a gente fez aqui, que a gente fez na regra de 3 simples, vamos fazer um resuminho da regra de 3 compostas. Que a gente viu que a ideia, que o básico é o mesmo da regra de 3. Só não tem aquele macete de multiplicação cruzada, de inverter e multiplicar cruzado, porque realmente são mais termos, não tem como fazer essa multiplicação. Mas a ideia, montar a proporção, é a mesma. Então, primeiro, a gente monta a tabela, ou diagrama, né? Diagrama no caso, porque aqui eu não fiz uma tabela bonitinha, eu só coloquei os termos e as setinhas com as informações. Isso é útil aqui, vai ser útil em química, que você vai ter uma equação para resolver, em física também, que já vem com várias tabelas. Monta essa tabela e olha essas informações, deixa lá na sua cara, para você não ter que ficar procurando em texto, voltando, perdendo seu tempo lendo, se perdendo. Deixa lá na sua cara. Enquanto você está lendo, você vai escrevendo o que você acha que vai ser importante.
Depois você vê se não vai ou se vai precisar de mais coisa. Mas primeiro, deixa informado para você. Depois, montou essa tabela? Estabelece a proporção separada. Olha de 1 em 1, de 2 em 2, né, no caso, mas sempre montando como base aquilo que é a chave do seu problema. A questão, o X, o que você não sabe ainda. Então, mantém aquilo como base e olha de 1 em 1. Você não precisa... você pode literalmente colocar algo tampando ou colocar outra tabela de ladinho para você não se perder. Olha de 1 em 1 e fala, beleza, isso aqui é direto, isso aqui é inversamente proporcional. E aí você vai ter pegando um macete de algumas coisas, tipo distância e tempo, distância e velocidade, coisas do tipo, que já são muito usuais, né? E aí, se as proporções forem diretas, você resolve o sistema multiplicando as grandezas conhecidas, igualando a desconhecida. Ou seja, aquilo que a gente fez aqui. Peraí, já tá aqui com 6x, tudo bem. Vou até tirar isso aqui para não complicar um pouco. Aqui. Deixa aqui. Isso. Deixa eu voltar aqui. Você resolve o sistema multiplicando a grandeza que você conhece e igualando a desconhecida. Ou seja, aqui, eu desconheço 6 sobre x. Eu igualo a multiplicação das grandezas que eu conheço. Só que, se tiver uma grandeza inversamente proporcional, eu inverto antes de multiplicar. A ideia é a mesma. Pega a proporção que eu desconheço e igualo a multiplicação das que eu conheço. Só que se eu precisar inverter alguma, eu inverto, porque elas são inversamente proporcionais. Deixa eu ver aqui se tem mais coisa. Isso. As diferenças. A ideia é a mesma, só que não dá para simplificar como na regra de 3 simples. Na regra de 3 simples, eu podia pegar aqui para vocês e falar, beleza, multiplica inverso, inverte e multiplica inverso, faz o xizinho, beleza, resolve, tranquilo. Aqui eu não posso, de uma maneira fácil, eu não ia conseguir resolver tão simplesmente essa equação. Eu poderia fazer 6 sobre x é igual a multiplicação inversa disso daqui, mas seria complicado. Eu poderia mais atrapalhar do que ajudar. Então, a ideia é, na regra de 3 simples, você pode, se você se sentir confortável, fazer a multiplicação simplesmente montando aqui esse diagramazinho, esse daqui melhor, esse diagramazinho, multiplicando inverso. Se tiver alguma coisa inversamente proporcional, você só trocar os termos de lado aqui e você faz essa multiplicação. Aqui eu não posso. Aqui realmente a gente tem que trabalhar com proporção. E é por isso que a gente vem trabalhando com proporção desde porcentagem. Depois a gente viu como proporção tem equivalência em decimal na matemática financeira, como isso é importante, grandeza proporcional, para que a gente chegar aqui e falar, beleza, proporção não é um bicho de 7 cabeças, é só um passo a mais para eu resolver na minha conta. Mas é basicamente isso. Ficou alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa que vocês querem que voltar? Alguma coisa que ficou um pouco mais difícil? Aqui. Tranquilo. Se não, acho que é isso. Acho que a gente não faria mais sentido a gente começar mais coisas além disso. Recomendo de novo, pessoal, para a apresentação, façam o simulado, aproveitem a oportunidade que vocês vão estar tendo de fazer esse simulado. De verdade, vai ser útil para vocês que vão estar conhecendo mais a dinâmica, vai ser útil para a gente que vai poder estar acompanhando melhor, sabendo o que a gente tem que voltar para focar, eu poder pegar os exercícios que foram mais difíceis e a gente fazer junto. Não é um bicho de 7 cabeças, é algo que você pode sentar e resolver, é algo que vocês têm que criar esse costume de simplesmente pegar a questão e resolver, porque não tem muito problema se resolver ela agora. É bom se resolver ela agora. O problema é a gente ter esse desespero, esse medo quando estiver chegando na prova. Então, para isso, a gente resolve agora. Juro, não tem problema algum, mesmo em mal no simulado. É tranquilo. E de verdade, vocês estão tendo uma oportunidade muito boa com essa plataforma. É uma plataforma muito boa que vocês vão fazer esse vestibulado, o Estuda, e que justamente vai ser útil para a gente fazer também mais exercícios para vocês, mais exercícios para vocês. De novo, a questão do livro, ele é ótimo, o livro que vocês vão ter, que vocês estão tendo, essa apostila. Recomendo muito, ainda não sei exatamente qual é a sessão, mas dá uma olhada lá. Teve alguma dúvida maior?
pega para fazer, pega qualquer exercício de fixação, vai ser ótimo, já vai ser de grande ajuda. Façam muito bem proveito dos materiais que vocês estão tendo, que assim, é maravilhoso. Dito isso, gente, boa tarde, um bom resto de estudo para vocês, boas aulas. É isso, gente. Obrigado.